Os primeiros historiadores ipuenses superestimaram a nossa formação europeia, branca, cristã e católica. Mais do que isso, criaram a imagem de que o povoado que mais tarde daria origem à cidade de Ipu teria nascido da catequese dos primeiros missionários, ao banir de nossa formação a raça infecta indígena. O negro é quase totalmente negligenciado, dando a impressão de que ele não teve papel importante em nossa formação. Essa versão da história estava bem de acordo com os valores da época, que identificava a sociedade europeia branca e cristã como depositária dos valores superiores da civilização e da modernidade. Desta forma, o indígena e o negro, sempre identificados como raças inferiores, incapazes de produzir conhecimento, ciência de evoluir, são esquecidos ou conscientemente negligenciados. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre o fato de que o negro ele aparece na história do Ipu sempre como o dominado. E a pergunta que eu gosto de fazer, que eu acho interessante fazer, é entender por que o negro não aparece muito na história oficial. Ou quando aparece, como eu disse, ele aparece sempre como dominado. Isso remonta ao contexto de meados do século XIX. Naquele momento, se produziam na Europa teorias de base racial, no contexto do darwinismo, de que a humanidade teria se originado de várias raças. E dentre essas raças, uma dessas teorias dizia que existiam 4, né? A raça branca europeia, a raça negra africana, a raça amarela oriental e a raça vermelha indígena. Então, segundo essas teorias pretensamente científicas, essas raças tinham graus de evolução distintos. Umas conseguiriam evoluir mais rapidamente do que a outra. Então nós teríamos 3 estágios basicamente de evolução: a selvageria, a barbárie e a civilização. E dentre essas 4 raças, se chegou à conclusão de que o europeu, branco, cristão era superior às demais raças. E dentro disso, essas teorias chegaram ao Brasil e foram assimiladas sobretudo pela elite, pelos intelectuais. Em boa parte fizeram uma releitura delas, mas concordaram com as conclusões centrais. Nesse sentido, o Brasil, que era um país miscigenado, fruto de uma mistura de raças, estaria fadado ao fracasso, já que a mistura de raças era vista sempre como negativa. Aí eu estou me referindo muito ao chamado darwinismo social. Então, aqui no Ipu, que é o caso que nós queremos discutir, a elite local procurou esconder o nosso passado indígena e o nosso passado negro. Então, dessa forma, os primeiros historiadores que não eram de formação, sobretudo eram médicos, advogados, eles escondem a nossa formação indígena e a nossa formação negra. Quando o negro aparece na nossa história, ele aparece sempre como uma cultura dominada. Nós temos inúmeros exemplos nesse caso. Portanto, para que o Ipu fosse uma terra que tem futuro, se supervalorizou nossa formação branca e europeia. E se criou um mito de origem, de que o Ipu teria sido fundado por uma mulher, de nome Joana Paula Vieira Mimosa, portanto, descendente direta de europeus, e aí se buscou riscar do nosso passado essa formação indígena, o indígena sempre visto como uma raça infecta, e o negro também. Portanto, o negro não aparece na nossa história justamente por isso, porque se buscou construir uma imagem positiva de nossa formação, e essa imagem positiva estaria ligado ao nosso passado europeu. Isso é próprio da época que nós estamos discutindo, meados do século XIX e início do século XX. No nosso processo histórico, a presença do negro foi significativa. Não se trata apenas de lembrar a escravidão. As fontes sobre a sua presença na sociedade ipuense apontam para o fato de que existia uma gama muito superior de negros libertos, mulatos e pardos em relação ao número de cativos.
Postular que a presença negra em nossa cultura foi pouco significativa, porque a escravidão não teve entre nós grande importância, nos coloca diante de uma questão perversa, que consiste em associar o negro à escravidão. Na segunda metade do século XIX, até antes da abolição, existia em Ipu um número bastante significativo de não brancos trabalhando como homens e mulheres livres. Entre 1857 e 1858 existiam, segundo números oficiais, 784 escravos numa população de 17.420 habitantes, cerca de 4,5% da população. Em 1860, este número aumentou para 807 escravos. Em 1872, a cidade tinha 687 cativos e no ano seguinte este número subiu para 835. Estas cifras revelam a existência de um número significativo de escravos na cidade de Ipu, mas por outro lado não revelam, por exemplo, a existência de um número muito maior de negros, pardos e mulatos não cativos. Temos inúmeros exemplos de negros libertos que exerciam atividades em Ipu na segunda metade do século XIX. Eusébio de Souza anota em um de seus trabalhos que em Ipu, um dos primeiros que descobriu minas de ouro foi um preto velho, natural de Minas Gerais, conhecido pelo epíteto de pai flor, e extraiu delas porções de elevado quilate que vendia aos ourives da cidade e dava também a outras pessoas. Eusébio de Souza cita ainda o caso do negro Gabriel, supostamente nascido em Sobral e que constituiu família em Ipu e aqui morreu. Depois de correr mundo como escravo, veio conseguir sua liberdade na terra de Iracema. Ergueu em Ipu o primeiro e único hotel até o início do século XX, que deram o nome mais tarde de Rendezvous des Amis. Muito conhecido na cidade, seu nome completo era Gabriel de Sabó e Silva, em função de ter sido escravo do Dr. José Tomé da Silva, juiz de direito da comarca de Ipu, em meados do século XIX. Podemos citar ainda o último caso, a de Luzia Torquês, uma negra escrava que conseguiu a sua alforria antes do fim da escravidão. Muito conhecida na cidade, vendia seu corpo para conseguir sobreviver. Vou falar aqui da nossa sociedade, aqui da cidade do Ipu e região, né, de antemão, focando a questão da escravidão, a presença do negro, o lugar do negro na sociedade, etc. O tema é bastante amplo, certo? De antemão apresentar o ambiente, né? Estamos aqui diante da prédio da igrejinha do Nossa Senhora do Desterro, do século XVIII, né? Construção do século XVIII. Essa região aqui ela foi ocupada pela civilização pré-brasileira, pré-cearense, assim, através das fazendas de criação, nas fazendas de gado, etc. Então o tipo de trabalho que a gente tinha aqui, ele é um trabalho assim não remunerado e tinha também, claro, trabalho escravo, mas em proporção, vamos dizer assim, limitada, né? Não era uma economia como, por exemplo, nos cafezais de São Paulo, nas minas de ouro de Minas Gerais, onde se consumia milhares e milhares de vidas de negros para produzir ouro, para produzir cana-de-açúcar, como em Pernambuco, né? E etc. No nosso caso, a economia era de subsistência, então não havia uma pressão muito grande da parte dos latifundiários, dos proprietários de terra, dessas famílias que se estabeleceram por aqui, para produzir um excedente muito expressivo de mão de obra, né, de produtos da terra, de rapadura, de aguardente, enfim, de algodão. Era uma economia de subsistência. Aí o tipo de trabalho escravo que tinha aqui, ele era mais brando, vamos dizer assim, né, do que o tipo de trabalho que tinha nos canaviais de Pernambuco, né, ou na região mesmo da Ibiapaba como um todo. Aí o escravo, você tinha o escravo negro, que era minoria nessa região aqui do Ipu e etc. E tinha o escravo pardo, o escravo cabra, o descendente de índios, né, das tribos que foram arrastadas para a fé católica aqui pelo processo de catequização. Aí dentro disso, né, você tinha assim o trabalho feito nas fazendas por essa mão de obra de negros, né, que foram comprados, trazidos para cá, porque você ter um escravo era também uma questão de status, de assim, você ostentar riqueza. Aí muitas famílias compravam esses escravos mesmo tendo cabras e caboclos e índios que trabalhavam sem remuneração nas suas terras. Aí o Estevão, o escravo Estevão, que foi
vivenciou nesse contexto aí de 1846, se eu não me engano, foi quando houve um crime de morte que ele praticou, e depois a gente vai entrar mais em detalhes. Pesquisas mostraram que o número de cativos no Ceará girava em torno de 4% e 5% de sua população, em meados do século XIX. Esta mesma cifra é aquela referente à cidade de Ipu, no mesmo período. No entanto, cerca de 60,7% da população cearense, no início do século XIX, era composta por afro-brasileiros. Supõe-se, portanto, que entre 40% a 60% da população ipuense, em meados do século XIX, era formada por esse grupo. No censo de 1818, apresentado pelo governo provincial, 34% dos habitantes do Ceará reuniam os brancos, enquanto os pretos e mulatos livres somavam 56%, e os índios 10% da população. Estes números pouco se alterariam posteriormente. À medida que avançava o século XVIII e a ocupação do Ceará se efetivava, consolidou-se um espaço de trabalho que atraiu um contingente de homens livres, pobres, negros e pardos, vindos de outras províncias. Muitos se tornaram vaqueiros, trabalhando no regime de quarta, outros se tornaram moradores e agregados das fazendas de gado. Em meados do século XVIII, com o surto da lavoura algodoeira, acentuou-se uma demanda maior de mão de obra, configurando-se uma presença mais significativa de trabalhadores livres e também de escravos africanos. Na segunda metade do século XIX, um novo surto da cotonicultura atraiu braços para o Ceará, em especial de escravos que vinham de outras províncias, uma vez que o ano de 1850 marcou o fim do tráfico intercontinental de escravos. É também nesta época que o Ceará exporta escravos para outras províncias, dentro do chamado tráfico interprovincial. Em Ipu, o número de escravos cresceu após o fim do tráfico negreiro e isso está relacionado, primeiro, a um surto de crescimento econômico da região que teve no algodão seu principal produto. Se muitas regiões cearenses estavam exportando escravos para outras províncias, a cidade de Ipu passou a atraí-los, necessitada que estava de mão de obra. Porém, muitos negros libertos foram atraídos para a terra de Iracema, e as explicações para isso são de ordem diversa. Em primeiro lugar, corria mundo a notícia de que existiam minas de ouro em Ipu. A busca pelo Eldorado trouxe, sem dúvida, para a vila muitos aventureiros, escravos fugitivos e negros libertos. Não à toa que um preto velho, vindo de Minas Gerais, descobriu e extraiu porções de ouro de elevado quilate, vendendo-o aos ourives da cidade e outras pessoas, das quais ao padre Francisco Correia de Carvalho e Silva, que mandou fazer as fivelas de seus sapatos. Em segundo lugar, o próprio crescimento econômico da cidade atraiu braços livres e cativos. A exploração de algodão gerou postos de trabalho e rendas para a cidade. Isso levou a uma dinamização das atividades. Havia demanda por serviços domésticos, de carpintaria, barbearia e outros. Existiram, ainda nesse período, alguns engenhos de produção de aguardente e rapadura que demandavam também mão de obra. Com a circulação de capitais, teria surgido uma procura maior por artigos produzidos nos engenhos. Isso deve ter levado a um maior emprego do braço negro, livre e assalariado. É justamente nesse momento que há um aumento significativo da população negra e afrodescendente, fruto também do crescimento vegetativo, isso pelo próprio aumento da importância da mão de obra e do elevado preço da peça africana. Existem algumas dúvidas a respeito do local, pelo menos no que eu li, que aconteceu aqui no quadro da igrejinha é verdade, onde foi o nascedor da cidade. Mas uns dizem que foi aqui na praça, principalmente aqui onde era o tamarineiro antigo. Nós estamos filmando aqui exatamente para pegar o filho do outro tamarineiro. E outros dizem que foi onde hoje é construído o fórum. Eu acredito mais na versão que diz que foi do tamarineiro. Foi o escravo Estevão
e foi enforcado aqui na praça por um outro escravo, né? Volta de 1845, 1845. E ele foi enforcado aqui. E o procedimento do enforcamento, ele é muito triste. Mas para os enforcadores, ele se torna solene. Ele andou por aqui, percorreu por aqui, andou na cidade. A cidade não era vila ainda. Percorreu a vila todo preparado, já com o seu carrasco do lado, se confessou e subiu a forca e lá foi enforcado. Esse foi o escravo Estevão, que era escravo mesmo. Existe um outro que foi enforcado também, que é o João Tavares, que não era tão grave a sua pena quanto a do escravo Estevão. E ele, na época já existia o padre aqui, que era o padre Correia, padre Francisco Correia de Carvalho e Silva, e ele diz a história que ele, ao se confessar, confessou, em outras palavras, pelos sinais do padre, confessou que era inocente no problema da morte, que ele estava sendo penalizado. E o padre Correia, por ser um padre muito sanguinário, um padre muito temperamental, colérico, ele, ao terminar a confissão, expressou no seu rosto um semblante de inocência. Virou-se, levantou-se, aliás, absolveu o escravo e depois derramou 2 lágrimas. As lágrimas saíram dos seus olhos, isso do padre. Existem outras histórias aqui que eu acho até que são fabulosas. São histórias inventadas. Quando foi da época da restauração da igrejinha, surgiu uma história aqui que tinha havido aqui uma missa dos escravos. A missa dos escravos. E eu leio a história do Ipu há muito tempo, não é coisa de agora. Já li de muito tempo mesmo a história do Ipu, nunca tinha escutado falar disso. E procurei pesquisar, ler cada vez mais, indagando um e outro, e lendo os históricos que tem lá no Instituto Histórico e Antropológico do Estado do Ceará, e nada encontrei a respeito. E uma das pessoas que tinha dito que essa missa do escravo tinha acontecido na igrejinha, ela esteve na minha casa com o restaurador da igrejinha, e eu perguntei para ela, disse, qual é a fonte que você tem sobre esta missa dos escravos aqui? Porque eu nunca ouvi falar, nunca vi escrito isso em canto nenhum. Pelo menos da história pode até ter, mas eu não cheguei até lá. Seria muito bom que você dissesse para a gente anotar as fontes. Ela disse que foi no dia 13 de maio de 1888. Eu digo, olha, se isso aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1888, para chegar aqui no Ipu, tinha que chegar, na época, né, de 1888, tinha que ser uma faixa de 6 a 8 meses para chegar aqui no Ipu. E não no mesmo dia. E outra coisa, o escravo ele era totalmente rejeitado pela igreja. A igreja não queria saber de escravo, não. E jamais existiu essa missa aqui no Ipu. Contam por aí, até documentaram isso, colocaram num livro aí, mas sem nenhuma origem, sem nenhuma fonte. Não tem fonte. Então, essa história sobre os escravos aqui é um mito. Mas aqui nós estamos bem pertinho da casa do meu antigo e saudoso amigo Lauro Magalhães, que se você percorrer os corredores da casa, que eu acredito que não seja difícil, você vai encontrar alguns resquícios de escravos, de senzala. Você vai encontrar armadores antigos, você vai encontrar algum pedaço de tronco onde eram açoitados os escravos e assim por diante. Meu amigo Florival Vale, eu sempre digo assim para você saber qual foi a fonte que eu estou dizendo. O meu amigo Florival Vale, que tem um conhecimento muito bom em essas histórias, ele me disse que teve uma senzala, uma senzala em cima do serrote ali, do São Mateus. Do São Mateus subindo até chegar em cima lá foi uma senzala, que teve uma durabilidade por muito tempo, passou muito tempo lá.
Então, meus caros amigos, meus caros estudantes, meus caros colegas e amigos professores, é o que eu tenho a dizer sobre a escravatura aqui no Ipu, os escravos aqui no Ipu. Eles realmente tiveram a sua participação, né, como verdadeiramente escravos. Mas os historiadores, os verdadeiros historiadores, eles denominam que a escravidão continua. Nós somos os verdadeiros escravos porque nós ainda dependemos direto mesmo da maneira escrava como nós vivemos hoje, ligada aos partidos políticos. Os novos estudos sobre a escravidão têm enfatizado a capacidade de negociação dos cativos frente ao sistema opressor, colocando por terra a noção de passividade do negro e de coisificação. Era comum o escravo recorrer à justiça contra os castigos físicos impingidos por seus senhores. Os escravos faziam sua própria leitura da realidade e passavam a perceber que nela havia alguns mecanismos legais que podiam ser acionados a seu favor. Além das fugas, rebeliões, suicídios, a que os escravos recorriam como forma de resistir à violência da escravidão. Existiam outras práticas sociais buscadas por eles para minimizar sua condição. Mesmo sujeitos às inúmeras limitações e imposições, eles lutavam pela construção de determinados espaços de autonomia e liberdade. Embora os escravos fossem considerados mercadorias que podiam ser vendidas, eles eram passíveis de sentimentos, paixões, ódios, desejos e entendiam claramente sobre o momento de agir contra a sua condição de escravo e, assim, negociar com seus senhores espaços de autonomia. Quando isso não era possível, às vezes as relações entre as partes tornavam-se conflituosas. Em Ipu, poderíamos apresentar diversos exemplos que mostram muito bem o que estamos discutindo. O caso mais conhecido é o do enforcamento do escravo Estevão. Bem, esse caso do enforcamento do escravo Estevão, ele nos mostra que, embora escravo, Estevão ele compreendia que ele não poderia ser surrado ou sofrer nenhum tipo de agressão que não fosse do seu senhor. O fato, ele nos mostra que na mentalidade de Estevão, ele poderia reagir a qualquer tipo de violência que ele sofresse, que foi o caso, que ele reagiu à violência que ele sofreu do seu feitor, que levou à condenação da morte dele por enforcamento. Então ele compreendia que mesmo escravo, ele não podia, ele não merecia apanhar, a não ser que ele tivesse ordem do seu senhor, que foi o que não aconteceu. E com reação a violência que ele sofreu do seu senhor, né? Ele acabou matando o capataz e o que levou à condenação da morte dele por enforcamento. No início do século XX, as famílias abastadas de Ipu reclamavam e condenavam a existência de sambas realizados por pessoas de baixa condição. Estes sambas eram frequentados pelos afros brasileiros, descendentes de escravos, mas também por mulatos, pardos e brancos pobres. Em todo o Ceará, os códigos de postura municipais proibiam os sambas e a reunião de pessoas, em particular de escravos. O Bumba Meu Boi foi outra realização festiva que unia e reunia escravos e ex-escravos. Então, quando se fala no imaginário da presença do negro aqui no Ipu, existe uma lenda muito interessante, não é? Que é sobre a cobra do sítio São Paulo. O que foi a cobra do sítio São Paulo? Dentro da questão do imaginário popular, existia exatamente, vamos reportar a questão da história da presença do negro, né? Existia uma senhora chamada Dona Ana Ferreira Passos, que era proprietária de um sítio São Paulo, aqui sobre a Serra da Ibiapaba, pertinho lá do sítio São João, né? Que ela era pequena proprietária de escravos negros. E essa senhora, segundo o imaginário popular, ela não era muito boa para os negros, né? E dizia que ela maltratava os negros e tudo mais, né? Que ela não ia muito bem com a questão da... não se preocupava muito com eles, né? Em relação à questão que ela tinha ciúmes do seu esposo, né? Que maltratava os negros, que colocavam ela em determinado quarto, que fazia... ou seja... maltratava os negros. Então existia um imaginário entre
Ou seja, na questão dos negros lá, eles diziam que ela era muito ruim. E nessa questão de dizer que ela era muito ruim, ela acabou sendo apelidada de Dona Cobra, né? Bem, no passado do tempo, ela faleceu e, segundo consta, os familiares, né, dizem que foram sepultados aqui no antigo cemitério e que lá, quando um coveiro que cuidava do antigo cemitério que ficava próximo aqui ao hospital do Dr. Tomás e a escola patronato, a escola tradicional aqui da cidade, era um antigo cemitério, né? Que um coveiro encontrou, né, lá um túmulo. E quando foi abrir esse túmulo, dizem que tinha uma enorme cobra dentro do caixão, né? E que essa cobra saiu como se fosse, né, enorme, e que saiu como se fosse voando essa cobra, ou seja, no imaginário popular. Bem, chegando no início do século XIX, praticamente, aqui no Ipu, existia um violeiro, eu não lembro bem o nome, se não me engano era Lourenço, se não me engano assim o nome dele, que ele gostava de tocar viola e que, por um determinado contexto histórico, era um período político aqui na cidade, existia duas famílias de rivalidade política, que era os Martins, né, e os Porfírio, né? Lembrando que os Porfírio era gente ligada a Dona Ana Ferreira Passos, que supostamente ela teria virado cobra, né, no imaginário popular, né? Então, os Martins, como eram inimigos dos Porfírio, eles se aproximaram desse violeiro, né? Que o violeiro, né, tinha essa facilidade de fazer versos e tudo, né? Então eles pegaram e tiveram a ideia de produzir, né, uma música popular, um verso popular, uma cantiga chamada na época, né, sobre esse imaginário. Então o Lourenço, se não me engano era Lourenço o nome dele, um afrodescendente, ele produziu essa música. Mas só que tinha um porém, né? Toda vez que ele cantava essa música na cidade, é uma coisa curiosa e interessante, né? Ele era preso. Mas por que ele era preso? Porque a família que era contrário ao grupo político dos Martins, né? Ou melhor, dos Porfírios, né? Que era gente ligada à Dona Ana Ferreira Passos, não gostava do que ele falava porque era descendente essa senhora e que supostamente teria virado cobra dos Porfírio. Então esse afrodescendente ou esse violeiro, ele era preso. Toda vez que ele cantava essa música da cobra, ele era preso, né? Todo lugar que ele chegava, gostava de tomar umas pingas, como diz o popular, ele era preso pelos Porfírio. Mas quem soltava ele, segundo consta na história, era os Martins. Então os Martins era que exatamente se usufruía da questão dessa música. Então ele fazia até pirraça muitas vezes e brincava até com a cara da oligarquia, né, do grupo político contrário aos Martins, que ele sabia que ia ser solto toda vez que fosse preso. E a música interessante, que é uma pesquisa que há pouco tempo eu fiz na Universidade Estadual Vale do Acaraú, no tempo que eu era graduado, e eu peguei essa cantiga através da oralidade. E é uma cantiga muito interessante, cômica, mas ao mesmo tempo dá pra gente contextualizar o período também do século XIX, que fala também dessa questão do imaginário, dessa serpente do sítio São Paulo. Eu não sei os versos todos, mas dá para lembrar alguma coisa aqui. Existia um bar chamado o Bar do Seu Bolsão, né, que era um apelido do senhor proprietário na época, que toda vez que o Lourenço chegava lá, ele gostava de cantar essa música. A música, deixa eu lembrar, mais ou menos assim. Tando eu cantando a cobra no salão do seu bolsão, quando chega o seu Porfírio me dando voz de prisão. Quando eu ia pra cadeia, eu fui bem devagarinho e fui logo me valendo da mulher do seu Martim. Me vala, dona Adelaide, lhe peço por caridade, venha só tá seu neguinho. Quando saí da cadeia, devagarinho eu andei, e para a dona Adelaide, um pai de nosso rezei. Foi logo depois das 12, quando cheguei no 14, a mesma cobra cantei.
Ditado da cobra, lhe firo, o primeiro que eu como é meu neto Porfírio. A cobra voava, soltando assobio, da quina da serra pra beira do rio. Aí ele repetia, né? Ditado da cobra, lhe firo, o primeiro que eu como é meu neto Porfírio. Então era basicamente assim, toda vez que ele ia nos bairros, principalmente no bairro mais populoso, né? Ele faz referência ao Altos 14, em outros bairros, ele começava a cantar essa música. Lá vem o pessoal dos Porfírios e prendia o negro, né? E imediatamente ele era solto pelos Martins, principalmente que era a dona Adelaide, que era a mulher de Abílio Martins. Tem até o túmulo dela aqui no antigo cemitério, né? Que remonta muito bem essa questão histórica. Então, é um imaginário interessante e vale a pena os alunos, né? Enfim, grupo estudantil fazer essa pesquisa em relação a essa questão do imaginário social sobre os negros, que tem muito a falar também da nossa tradição, da oralidade, né, da memória que remonta o período da escravidão. Nessa época, havia aqui no Ipu uma senhora, dona de escravos, que se chamava Malvina Moreira, e ela maltratava muito seus escravos. Haviam relatos que ela uma vez sempre pegava suas escravas e as faziam mexer tachos quentes com as mãos. Em outro relato, ela, por bater tanto na cabeça de um dos escravos com uma concha de madeira, a criança morreu por quebrar o crânio. E essa mulher morreu. Aí, com alguns anos, um dos seus parentes morreu também. Aí foram abrir o túmulo dela para colocar o seu parente lá. Aí, ao abrir o túmulo dela, viram a dona Malvina seca, com os olhos esbugalhados amarelos e dentes enormes. Aí, o povo ipuense criou a lenda da Malvina, a mulher que virou cobra. Aí, desde então, o túmulo dela, hoje em dia, é situado ali na Escola Murilo Rocha Aguiar. E desde então, o povo ipuense teve como uma de suas principais lendas de Ipu. A capitania do Ceará Grande não teve uma grande participação de negros, porque a sua principal atividade econômica era o gado, e o gado não necessitava de muita mão de obra. E o gado foi a principal atividade econômica para a interiorização do território, e sendo também uma das principais do Brasil. Aproximadamente 5% da população cearense era de negros, 50% de mulatos, 10% de índios e o restante de brancos. Em 1850, quando houve a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro, como o estado do Ceará tinha pouca quantidade de negros e lá na região sudeste, onde estavam começando a produção de café, o Ceará fez digamos, uma exportação de negros para outras províncias, que é o famoso tráfico interprovincial, justamente para suprir as necessidades dos outros estados. E é isso que caracteriza um pouco sobre a história do negro no Ceará, e que em 1885, aproximadamente, a província do Ceará foi a primeira a declarar a independência dos escravos, sendo conhecido o estado do Ceará como Terra da Luz. A ocupação do Ceará foi diferente de outras regiões em outras áreas do Nordeste, açucareiro. A criação do gado possibilitou a configuração de uma sociedade diferenciada enquanto comparada ao litoral açucareiro. Assim como no Ceará, em modo geral, ela se fez presente em todos os ramos do trabalho, tanto no espaço rural quanto no urbano. Tais áreas possuíam um montante de mais de 500 escravos. O mundo dos escravos no Ipu, né, teve uma criação de gado, de pecuária, e assim possibilitou consolidar uma ocupação. E essa ocupação de
a criação de áreas de configuração de uma sociedade diferenciada quando comparada ao litoral açucareiro, exigia pouca mão de obra de trabalho. Os negros estavam presentes na pecuária, nas atividades agrícolas, em serviços especializados, pedreiros, barbeiros e etc. Nos serviços domésticos, como os escravos de aluguel ou de ganho.